dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, sétimo ano? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nosso conteúdo será baseado nos gêneros textuais, tá bom? Vamos trabalhar aí algumas questões de gêneros textuais. Vamos responder às atividades passadas para casa, pelo WhatsApp, e também faremos uma análise da lista com os principais cronistas brasileiros. Veremos a sua vida e história. Inclusive eu passei um trabalho para vocês quanto aos cronistas brasileiros, tá bom? Para que vocês pesquisassem e trouxessem em sala, né? Os principais cronistas brasileiros. Tanto as suas obras, quanto a sua vida, né? Um resumo aí da vida dos cronistas brasileiros. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui. Já de antemão, peço que vocês abram seus livros de gêneros textuais. Abram na página 42, que foi a página que eu passei, onde eu passei a atividade para vocês, tá bom? Página 42. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui no quadro, tá bom? Pronto, queridos. Então, vamos lá. Na página 42, vamos encontrar aqui 4 quesitos. Vamos respondê-lo aqui agora em sala e vamos realizar alguns questionamentos acerca dos mesmos, tá? Iniciamos aqui com o primeiro, que diz o seguinte: qual é o tema central desse texto? O texto lido. O tema central do texto, pessoal, são as más condições de trabalho e a exploração de imigrantes espanhóis e portugueses. Ele trata, de forma resumida, sobre a vida e a exploração dessas pessoas, especialmente dos espanhóis e dos portugueses, né, que trabalhavam no porto da cidade de Niterói. Se você realizar a leitura do texto todo, você vai ver que, em suma, ele trata apenas dessas questões, utilizando aí a classe elitizada, né? As pessoas que tinham mais dinheiro, normalmente eram os donos do campo, e os escravos, que eram aquelas pessoas que trabalhavam dia e noite sem parar. Muito bem. Vamos agora para o segundo. O segundo diz o seguinte: no texto, os trabalhadores são comparados a animais e máquinas. Identifique os trechos em que essas comparações são feitas. Vamos lá. Pessoal, nesse segundo daí, vocês vão ter que utilizar realmente a interpretação textual de vocês. Porque em momento algum ele vai dizer que eles são animais ou máquinas. Não. Ele vai fazer uma comparação indireta, utilizando exemplos de uma máquina. Por exemplo, aí, tem um parágrafo que diz o seguinte: entrou pelo barracão onde a manada de homens dormia. Lá no primeiro parágrafo. No sexto parágrafo diz o seguinte: eles levantaram-se impelidos pela necessidade, como as feras de um zoológico ao chicote do domador. E no 10º parágrafo temos a comparação com as máquinas.
tornam-se autômatos com a teimosia de objetos movidos a vapor. Não tem nervos, tem malas. Ou seja, ele realiza uma comparação entre os homens e as máquinas e animais. Ele não especificamente diz que os homens são máquinas ou animais, mas ele compara algumas características deles com as características das máquinas e algumas características dos animais. Tá certo? Então, basicamente, ele realiza uma comparação indireta. Vamos agora para o terceiro. Conforme o cronista, quais motivos levavam os homens a realizar um trabalho duro e humilhante? Conforme os cronistas, quais motivos levavam os homens a realizar um trabalho duro e humilhante? E aí? O que era que fazia, o que é que forçava-os a trabalhar dessa forma, a se submeter a esse tipo de trabalho? Basicamente, pessoal, a gente pode resumir isso daí na falta de oportunidade, né? De conseguir um trabalho em outros lugares, assim como nós, eles também queriam juntar dinheiro, eles queriam ter o seu próprio dinheiro, né? Com sua própria moradia, e também queriam retornar para o seu país de origem. Então, eles precisavam se submeter a todo aquele trabalho escravo, né? Aquele trabalho forçado. Então, basicamente, o motivo era pela falta de oportunidade e pela necessidade. Podemos resumir aí pela necessidade. Quarto, qual é o sentido do título do texto? Qual é o sentido, o significado do título do texto? A fome negra. E aí? O significado, pessoal, o sentido é justamente fazer uma comparação, uma referência à maneira como essas pessoas eram tratadas e viviam. Tá? Fome, porque eles de fato passavam fome, eram humilhados, recebiam pouco, e negra, porque eles eram escravizados. A gente sabe que os negros eles sofreram um período muito extenso de escravidão. Além disso, também tem a questão de que a comida ela era impregnada, né? Devido ao carvão. Então, mudava a coloração da comida devido ao local onde eles estavam trabalhando, né? Então, eles tinham essa questão aí. Vamos agora para o quinto. Na próxima página. O quinto diz o seguinte, pessoal. E rebentou como um doido aos soluços, diante dos companheiros atônitos. As palavras em destaque podem ser substituídas sem mudanças de sentido por letra A, quebrou e sonolentos, apareceu e felizes, rompeu e espantados, explodiu e decididos, partiu e enfurecidos. As duas palavras destacadas são essas aqui, pessoal. Rebentou e atônito. Rebentou e atônito. São as duas palavras aí destacadas. Agora, nós vamos fazer uma comparação aí. Vamos ver qual dessas palavras aí, das alternativas, poderiam ser usadas para substituir o significado, a palavra, sem mudar o seu significado. Aí a gente tem aí, letra A, quebrou e sonolentos, não. Porque rebentou, pode ser quebrou, mas atônitos não é sonolentos. Letra B, apareceu e felizes, não. Totalmente antônimos. Tá? Rebentou é quebrar, apareceu nada a ver, atônitos também não tem nada a ver com felizes. Letra C, rompeu e espantados. Essa seria a alternativa correta.
Rebentou é a mesma coisa que romper, se quebrar, se partir, se abrir. E atônitos espantados, estavam surpresos, espantados, né, com o que tinha acontecido. Letra D, explodiu e rebentou poderia ser, mas decididos e atônitos não faz sentido. Letra E, partiu e enfurecidos. Partiu poderia até ser, mas enfurecidos não. Tá bom? Vamos para o sexto quesito agora. O sexto quesito, pessoal, ele pede para nós lermos um trecho, né? Aqui, um pequeno trecho. Vamos lá. O trecho é o seguinte. Vivem quase nus, no máximo uma calça em frangalhos e camisa de meia. Os seus conhecimentos reduzem-se a marreta, a pá, ao dinheiro. O dinheiro que a pá levanta para o bem-estar dos capitalistas poderosos. Pronto. Aí a questão diz o seguinte. Nesse trecho, fica evidente que os trabalhadores são tratados sem nenhuma qualidade de vida. Abordando esse panorama social, o pintor brasileiro Cândido Portinari, nascido em 1903 e falecimento em 1962, produziu O Lavrador de Café, obra em que o personagem central é retratado de forma semelhante aos trabalhadores de João do Rio. Em grupo com os seus colegas, pesquisem um quadro de Portinari e discutam as relações entre ele e os personagens da crônica de João do Rio. Nesse caso aí, pessoal, vocês vão realizar essa pesquisa sozinhos, tá? Vocês vão realizar uma pesquisa e nessa pesquisa vocês vão realizar algumas comparações entre essa obra aí, tá? E essa obra de O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, e esse texto. Deixa eu mostrar para vocês aqui a obra. Vamos lá. Pronto. Aí está O Lavrador de Café, tá? Cândido Portinari. Vocês vão realizar uma comparação entre essa obra e o texto que acabamos de ler, certo? Pronto. Beleza, pessoal? Agora a gente vai dar uma olhada aqui nos principais cronistas brasileiros para nós finalizarmos o nosso assunto, tá bom? A gente já fez um resumo sobre isso, a gente está revisando essa questão das crônicas para dar mais ênfase, né, nessa questão aí, beleza? Então, ó, Machado de Assis, principal cronista brasileiro, teve uma carreira aí sucedida na área da literatura. Um dos principais escritores brasileiros de mais renome e reconhecimento na literatura brasileira. Lima Barreto. João do Rio, cujo texto nós acabamos de ler. Cecília Meirelles. Rubem Braga, extremamente conhecido. Nelson Rodrigues. Paulo Mendes de Campos. Clarice Lispector. Carlos Drummond de Andrade. Vinícius de Moraes. Bom, esses são os principais cronistas brasileiros. Tá bom, pessoal?
Como nós já tínhamos visto na outra aula, eu preciso que vocês anotem aí esses principais cronistas brasileiros, tá bom? Deixem registrado no caderno de vocês, tá? Depois nós vamos precisar utilizá-los, beleza? Pronto, pessoal. Então, ó, deixa eu botar aqui no quadro. Beleza, vimos aí os principais cronistas. Respondemos aqui as atividades. E tem aqui uma no finalzinho ainda, para a gente poder finalizar o nosso segundo capítulo aí do livro, né? No caso, o terceiro capítulo do livro de Gênesis. Vamos iniciar na próxima aula a reportagem. Então, vamos lá. Abram aí agora na página 44. Agora nós vamos para uma das partes mais importantes, que é a produção da crônica, tá bom? Vamos agora realizar a produção da crônica. Vamos produzir uma crônica, tá bom? Aí temos aí, ele dá algumas dicas aqui para nós iniciarmos, antes de começarmos a produzir a nossa crônica. Diferentemente da maior parte das crônicas que narra poeticamente um fato do cotidiano, a crônica argumentativa pode ser comparada aos gêneros argumentativos, uma vez que lança uma tese, defendendo-a por meio da argumentação e da exemplificação. É o que acontece na crônica Os que Ficam, de Malthus de Queiroz, que traz uma discussão sobre a banalidade da vida, provocada pela violência que atinge os cidadãos do dia a dia. Esse clima de insegurança e selvageria, como diz o texto, nos torna cada dia mais secos, azedos, medrosos, desamparados e fenecidos. Nessa atividade, você será o cronista. Antes de produzir seu texto, leia na íntegra o texto do referido cronista e observe como ele explana suas ideias. Vamos lá. Os que ficam. Era para ser apenas mais um corpo, não fosse a presença dos fotógrafos das câmeras de TV. Um assalto, reação, 2 tiros, alguns metros dirigindo até colidir com um muro. Chegou ao hospital morta. Menos de 2 horas depois, eram presos numa favela próxima 2 bandidos, ambos adolescentes. Na casa, armas, dinheiro e celulares. E no caminho, um rastro desconexo de peças abstratas. Pobreza, marginalidade, inexperiência, impunidade, desejos, portas abertas, ação impossível. A violência, tão banalizada na vida contemporânea, ainda machuca. E a montagem desse quebra-cabeça está longe de ser finalizada. As lágrimas, produto da revolta, se juntará ao medo natural do amanhã, que virá com protestos, frases de efeito e carnavais mais tristes. E eu peço licença para não citar nomes. Somos apenas personagens paradigmáticos dessa história urbana que se repete ininterruptamente, fora de controle e distante dos planos mais simples de felicidade. Aos que vão, aplausos, estouro de bexigas e os votos de que este é algo além da vida, que tanto alimenta a nossa esperança, seja realmente melhor. Aos demais, este ambiente claustrofóbico de saudade, incoerência e luta que nos torna a cada dia mais secos, azedos, medrosos, desamparados, fenecidos. Mortos são os que ficam. Muito bom. Ele faz aí uma crônica, né, argumentativa, criticando a violência e como os humanos hoje estão, a forma como nós estamos vivendo, uma forma totalmente banalizada, né? Basicamente aí ele diz que é melhor você estar morto do que vivo. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Ok. Agora, pessoal, presta atenção. Vamos para a nossa última parte para finalizarmos o nosso estudo sobre crônicas, tá bom? Vamos finalizar esse capítulo e eu preciso que vocês, nesse momento, produzam uma crônica. A atividade final dessa unidade, desse capítulo, será a produção de uma crônica. A proposta é a seguinte: vocês criarão uma crônica argumentativa para ser lida por seus colegas e pelo professor. Para isso, você terá de manter o tema abordado por Malthus de Queiroz. No entanto, produzirá um texto em que vocês exponham as suas opiniões acerca do assunto, concordando com o autor ou discordando dele, defendendo seus pontos de vista com argumentos válidos, a fim de que suas ideias sejam tomadas como maduras pelo leitor. Com o objetivo de planejar seu texto, atente para os seguintes aspectos:
Sabemos que atualmente estamos refém da violência que assola a todos. O que estamos fazendo para acabar com isso? Quais os tipos de violência que existem na nossa sociedade? Você já sofreu ou presenciou algum tipo de violência? Quais foram as consequências? A organização da nossa sociedade favorece o surgimento da violência? Selecione seus argumentos para defender o seu ponto de vista. Imprima um tom pessoal, mesmo que suas ideias sejam próximas das de Malthus de Queiroz. Elabore um rascunho das suas ideias, estruturando-as. Empregue uma linguagem simples e clara. Basicamente, vocês vão produzir uma crônica seguindo todas essas características mencionadas aí. A crônica, ela precisa ser argumentativa, tá bom? A crônica precisa ser argumentativa, ou seja, vocês vão trabalhar, propor alguma coisa nessa crônica, baseada nesse tema abordado por Malthus e Queiroz, tá bom? Mas o texto tem que expor as suas opiniões acerca do assunto, concordando ou discordando com o autor, tá bom? Defendendo seus pontos de vista com argumentos válidos, tá bom? Então, eu vou passar uma orientação para vocês lá no ClassEco de como vocês vão realizar essa crônica, tá bom? Vou passar algumas características da crônica argumentativa, beleza? Talvez eu ainda lance uma outra aula falando sobre a crônica argumentativa para ajudar vocês na produção dessa crônica, pois essa produção textual, ela vai dar nota, tá bom? Vai valer nota. Portanto, é de extrema importância, sua importância que vocês planejem isso com muito cuidado, tá bom, pessoal? Todas essas atividades de produção textual, elas valem uma boa pontuação. Então, vocês precisam realmente se atentar a todas essas características aí, tá bom? Para ficar uma crônica bem legal, bem legível, porque a gente vai apresentar isso aqui também nas aulas, tá bom? Então, essa atividade ela vai ter um prazo maior, tá bom? Eu vou dar em torno de um mês para vocês realizarem essa atividade, até porque eu ainda vou lançar uma outra aula, e nessa outra aula eu vou falar, eu vou explicar um pouco mais sobre a crônica argumentativa, para ajudar vocês nas características dessa obra, tá bom? E vamos seguir todas essas orientações aqui no nosso livro, tá? Manter a linguagem clara, a organização, as consequências, fazer o rascunho, né? Enfim, vamos ter toda aquela estrutura da crônica argumentativa, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Próxima aula a gente conclui com essa crônica argumentativa, beleza? Se vocês já quiserem ir pesquisando, já vai ajudar bastante para que vocês já tenham uma noção e já possam iniciar a produção de vocês, beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, ótimo descanso para vocês, uma boa semana, tá? Estudem bastante, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, podem falar, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Deixa eu botar o nosso quadro. Pronto, então fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a essa atividade, podem ir lá no ClassEco. Eu ainda vou postar lá, então se atentem lá também, vejam os prazos das atividades, pois algumas pessoas estão entregando fora do prazo e isso está prejudicando vocês, pessoal. Vocês precisam entregar as atividades no prazo, para dar tempo da gente corrigir, fazer a correção aqui e não atrapalhar aí o nosso desenvolvimento. Tá bom, gente? Então, se atentem lá no ClassEco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.